Bom dia a todos. Nesta 10ª edição das Oficinas Singulares convidámos a Teresa Ruivo para conversar connosco. A Teresa Ruivo é psicóloga clínica e trabalha principalmente na área da psicopatologia e psicoterapia de crianças e adolescentes. Sem formação artística de base, começou a desenhar em cadernos em 2014 e não tinha nessa altura a noção de que o desenho viria a ser tão importante na sua vida. Pertenceu durante 4 anos à direção dos Urban Sketchers de Portugal, participou em várias exposições individuais e coletivas e é coautora em alguns livros dos Urban Sketchers e tem vindo a ministrar algumas formações e workshops. Bom dia, Teresa. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigado, eu. Teresa, tu começaste a desenhar em cadernos, por graça, dizes tu, em 2014. Queres falar-nos um pouco dessa tua entrada, dessa tua brincadeira, pelos vistos, inicial? Como é que começou, não é? Sim. Olha, eu acho, não sei, penso que toda a gente tem necessidade, em alguma altura da sua vida, de fazer qualquer coisa um pouco mais criativa, mais artística, mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma formação artística. E eu acho que ao longo da vida fui passando por várias fases, em algumas escrevi umas coisas, noutras, bem, não importa. Até que cheguei a uma altura que me apetecia fazer qualquer outra coisa e que eu não sabia o quê, realmente, porque nunca tinha aprendido nada, não é? E gostava muito de ver, gosto muito, obviamente, de pintura, de banda desenhada, de uma série de coisas, e foi um pouco ao ver os livros do Eduardo Gageiro sobre Lisboa que houve ali, despertou em mim uma vontade de fazer uma coisa diferente, porque não sei, eu acho que ele tem um olhar sobre as coisas muito interessante, em que vê vida em pequenos pormenores e vê vida nos gestos mais simples das pessoas, que no fundo são as rotinas e o cotidiano, e isso deu-me vontade de também ter esse olhar sobre a vida e sobre as coisas, mas não sabia como, não é? Porque nunca tinha aprendido, até que por acaso encontrei na internet o blog dos Urban Sketchers e obviamente os desenhos do Eduardo Salavisa, que pela sua simplicidade, não é? Eu acho que levaram muita gente, não fui só eu, milhares de pessoas dizem, comecei a desenhar por causa do Eduardo Salavisa, e de facto é verdade, porque aquela simplicidade permite-nos pensar que talvez possamos fazer também uma coisa assim parecida. Não será igual, mas talvez possamos tentar fazer desenhos simples, rápidos, despretensiosos, em cadernos, e pronto, e foi assim que comecei, uns cadernos que não mostrava a ninguém, obviamente, depois comecei a mostrar assim aos cá de casa e tal, até que fui a um workshop. Primeiro, por acaso, fui a um dele aqui em Oeiras, depois também fui a outro do Eduardo Salavisa no Museu do Carmo, e a um do Pedro Cabral nos Moinhos de Marés, e pronto, a partir daí comecei a ir aos encontros e a conhecer pessoas, a ver como é que as pessoas fazem, e pronto, e comecei a desinibir-me um bocadinho e a deixar-me ir e a fazer do desenho uma rotina diária, e a desenhar todos os dias e a ser persistente, e às vezes as pessoas dizem, tens muito jeito, ou tens um dom, não sei o quê, não tenho nada disso, sou realmente persistente, e meti na cabeça que havia de fazer isso, e pronto, fiz. Comecei mesmo a desenhar e agora acho que desenho muito mesmo, muito em termos de quantidade. Teresa, nós temos aqui um desenho teu. Ele não é propriamente um desenho de quem começou a desenhar agora, e não é apenas também uma questão de jeito, até porque os teus desenhos têm vindo a adquirir uma expressão própria, individual, que eu julgo que provavelmente resulta não só das formações que vais tendo, mas também da tua persistência e da tua resiliência, não é? Essa necessidade de não parar com o desenho.
tu dizes que te esforças no caderno, esforças-te para ir mais além do desenho, e que muitas vezes te prendes a pormenores que te ajudam a contar histórias sobre o que ocorre. Esta página, o que é que ela nos diz? A mim, o que essa página diz é que isso é um desenho feito em Santa Apolónia, num daqueles encontros que era desenhar por desenhar, que fazíamos aqui às vezes em Lisboa, e é um desenho daqueles que eu gosto de fazer, que é atirar-me assim sem medo para o papel, logo com o pincel, sem fazer riscos primeiro, sem fazer nada com caneta nem com lápis, porque acho que isso me permite desenhar de uma forma mais despreocupada, com mais liberdade. Porque eu não tenho, o meu traço é um traço muito mau, não tenho um desenho direitinho. Não sei Teresa, diz-me uma coisa. Muito mau. Não, mas não sei fazer riscos direitos, nem paralelos, nem perpendiculares, nem coisa nenhuma. Eu não sei, mas eu reconheço aqui Santa Apolónia. Eu não sei se precisa de ser direito ou torto, não é? O que eu te pergunto, tu dizes que procuras uma liberdade no desenho, não é? E eu acho que o desenho é isso, tem que ser liberdade também. O teu desenho acaba por ser solto e liberto, se calhar dos constrangimentos das linhas retas e paralelas e pois. E eu acho que é tanto mais, se calhar antigamente era mais solto, porque eu acho que quando não havia, quando eu não partilhava nada em redes sociais, nem mostrava os desenhos a ninguém, aí sim havia a verdadeira liberdade, não é? Agora há sempre aquele constrangimentozinho, depois vou pôr isto no Instagram e tal, não sei o que é que as pessoas dizem ou não dizem, mas pronto, eu acho que neste tipo de desenho como este que está aqui de Santa Apolónia, o meu objetivo não é tanto retratar realmente o edifício, porque não contei as janelas ou não estão lá os pormenorzinhos todos bem feitos, mas é mais uma tentativa de captar o ambiente que naquele momento estava a acontecer, que foi um dos primeiros dias de chuva, as pessoas estavam todas a correr para ir para entrar dentro da estação para se abrigarem, e pronto, eu nos desenhos tento sempre pôr pessoas, porque acho que são as pessoas que caracterizam os lugares e que dão vida às coisas. Que os habitam, não é? Que os habitam. Pois, que as habitam, exatamente, e este desenho, se não tivesse algumas figuras humanas, acho que perdia tudo. Sim, tornava-se... Diz-me uma coisa, Teresa, como é que eu vou passar ao desenho seguinte, como é que tu foste perdendo o medo? Porque há aqui, eu acredito que toda a gente tem as suas inseguranças, não é? E sobretudo as pessoas que começam por não ter uma formação artística Sim. de base, às vezes parecem ser inicialmente mais inseguras até, embora eu acho que as inseguranças fazem parte desse processo e acompanham o sujeito que cria, que desenha, que observa. Portanto, mas o que eu te pergunto a ti é, o que é que te fez ir perdendo esse medo e soltar-te ao ponto de nos mostrares estas páginas que eu acho que são muito bonitas. Não sinto que elas tenham que ser nem mais direitas nem mais tortas, Teresa, porque há aqui um saber parar atempadamente que é muito difícil na maior parte das vezes e tu isso sabe-lo fazer muito bem, pelo menos naquelas, claro, mas pelo menos naquilo que tu mostras, não é? Pois, como é que eu perdi essa vergonha? Sim, esse medo, como é que tu vais... Acho que, bom, quando de facto se desenhar muito, se desenhar todos os dias, acabas por te familiarizar com aquela atividade e, portanto, as coisas vão surgindo cada vez mais naturalmente. Mas a melhor maneira de se perder, a vergonha de estar assim a desenhar em público, é desenhar em viagens. E isto, por exemplo, é um desenho em Roma, e é um desenho daqueles que eu também gosto, que é pôr assim uma mancha e depois com um pincel
daqueles pincéis brush pen, ir Com fazendo uns depósito. pormenores, não sei o quê, mas noutro tipo de viagens, por exemplo, nas viagens à Índia, nas viagens ao Sri Lanka, aí sim perde-se realmente toda a vergonha, porque não se pode ter vergonha, porque assim que pegas numa caneta ou num caderno ou num pincel, vem logo milhares de pessoas para trás dos ombros espreitar o que estás a fazer e não há um risco que eles não comentem e que não digam portanto tem que se perder a vergonha e isso ajuda imenso, porque eu acho que se ficarmos sempre a desenhar fechadinhos na nossa concha, nunca não conseguimos ter esta vontade e esta liberdade. Portanto, é preciso ir desenhar para a rua, deixar as pessoas passarem, espreitarem, dizer, o que é que está a fazer? Mas pertence a quê? E com essa conversa, o desenho acaba também por trazer situações muito ricas de interações com outras pessoas, só porque nos vêm desenhar e só porque se gera ali uma conversa à volta do desenho. O facto de teres integrado o grupo Urban Sketchers também te terá dado um empurrãozinho nesse sentido, não? Inicialmente desenhar em grupo também ajuda a desbloquear um bocado, não é? Claro, os encontros são, acho que, fundamentais para isso, e as pessoas no fim dos encontros mostram os cadernos, mostram o que fazem, e eu acho que quem é dos Urban Sketchers percebe que não há ali um juízo de valor, ninguém está ali para avaliar se o desenho está bem, se o desenho está mal, o que interessa é o prazer de estar a desenhar em grupo, não é? Embora eu, por acaso, eu não gosto de coisas muito ortodoxas, e aquela obrigação de ter que mostrar sempre aquilo que se fez é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de mostrar quando gosto do desenho. Se não gosto do desenho, também não gosto de mostrar. E acho que se deve ter essa liberdade. Assim como os Urban Sketchers muitas vezes dizem não se pode rasgar folhas do caderno, não se pode não sei o quê. Opa, o caderno é meu, eu gosto de fazer o que eu quiser. Se não quiser rasgar, rasga, se não rasga. Pronto, porque acho que não há necessidade de eu passar ali num desenho que é como se fosse assim uma ferida, uma coisa que está horrível e que eu não gosto nada. Portanto, acho que cada um é dono do seu caderno e deve fazer aquilo que entender. Mas sim, os encontros são realmente, os encontros com outras pessoas são maravilhosos e é uma forma muito gira das pessoas se relacionarem, de se darem, de se mostrarem e de mostrarem o que é que cada um faz. Então, Teresa, tu neste caso usaste quase 2 camadas de desenho, não é? Sim. Uma mancha colorida. Uma mancha de aguarela. E depois... Uma caneta castanha, uma brush pen castanha para fazer as pessoas e os pormenores. Para fazeres os pormenores, a linha, ao fim e ao cabo, para usares a linha. Ou neste caso, apenas parece-me às vezes algumas das sombras e alguns pormenores... Pois, porque as coisas, para mim, que são tão difíceis de desenhar, então, por exemplo, isto é em Roma. Roma, aliás, como toda a Itália, é tudo desenhável, não é? Onde quer que a gente demais faça, até... É demais, é uma beleza que a pessoa até fica sem saber o que é que há de fazer. E são coisas com muito pormenor, coisas muito ricas, coisas muito bonitas que eu de facto não sei se eu as quiser desenhar bem desenhadas, eu não sei, e portanto isto é uma defesa minha, esta forma de desenhar é uma defesa, porque fazer só um risquinho ou fazer só uma sombra ou dar ali a ilusão de que ali está um rococó qualquer é uma defesa e é a forma como eu consigo apreender aquilo que está ali à minha frente que de outra forma não conseguiria, e desenhar realmente também é isso, é muito giro porque é a forma de olhar para as coisas com muita atenção, com uma atenção diferente e apreender as coisas e os sítios de uma maneira que de outra forma não conseguiríamos fazer, não é? Tu desenvolves vou-te passar aqui o desenho. Tu desenvolves por iniciativa própria um projeto no Instituto de Oncologia em Lisboa, chamado Desenhar Contigo. Eu julgo que este desenho se enquadra nesse projeto. Queres-nos falar dessa tua iniciativa e dessa proposta, em que é que ela consiste? Olha, o Desenhar Contigo é um projeto que eu faço, quer dizer, faço agora, em tempos de pandemia não faço, mas espero voltar a fazer, no IPO, e que consiste em ir desenhar uma vez por semana com as crianças que estão na sala de espera do Serviço de Pediatria.
e os miúdos normalmente chegam ali, estão ali muito tempo, às vezes estão o dia inteiro, porque começam e vão fazer análises, depois voltam, depois vão à consulta, depois voltam, depois vão fazer um TAC e depois voltam, e portanto acabam por estar todo o dia ali, aquilo é muito cansativo e para eles e para as famílias, e é de facto uma coisa muito dolorosa, e portanto o Desenhar Contigo é uma tentativa de ajudar A passar aquele bocadinho. e as famílias a vivenciar da melhor forma possível aquelas longas horas que ali têm que estar. Depois, claro, também é também outras coisas, porque aquilo desenvolve-se à volta de uma mesa, os miúdos estão todos sentados e, portanto, aquilo acaba por facilitar a interação uns com os outros e há ali quase que uma conversa de café. Os pais também se podem sentar, os pais também têm um caderno, os pais também podem desenhar e, portanto, aproxima muitas pessoas, mas essencialmente a componente é lúdica, não é para os ensinar a desenhar, é para passar o tempo a fazer uma coisa que pode ser boa, que pode ser também libertadora, pode proporcionar-lhes um espaço de expressão criativa e pronto, isto foi um desenho dos primeiros que eu fiz lá no IPO. E é um desenho à linha, um desenho diferente se calhar de muitos que eu costumo fazer, mas que foi um desenho que eu gostei muito e que para mim é muito emotivo, porque eram duas miúdas, foi uma das primeiras que eu conheci e que me diziam muito. Teresa, desculpa interromper-te, é preciso ter de facto uma coragem grande e uma estrutura bastante coesa para conseguir estar ali, sim, com meninos, não é? Pois, Alexandra, pode ser, e é isso certamente, mas a maneira de se conseguir fazer isso eu sempre que vou para lá não penso que vou lidar com crianças que algumas estão à beira da morte. Sim. Penso que vou lidar com crianças, que vou fazer uma aliança com o lado saudável dessas crianças, com o lado que elas têm igual a todas as outras e que lhes vou tentar transmitir-lhes normalidade, levar-lhe coisas do lado de fora para desenhar, levar as pedras, levar os ramos, levar os morangos, levar o pão, levar todo esse tipo de coisas. E portanto é tratá-las como crianças normais e pelo menos naquele bocadinho elas se esquecem-se, ou pelo menos o objetivo é que se esqueçam que estão doentes e que se esqueçam o que é que estão ali a fazer. E isto não é uma coisa só minha, porque obviamente, por exemplo, as educadoras estão sempre lá a brincar com os miúdos e têm imensas atividades e portanto isto não é nenhuma inovação, não é nada inventado por mim. Sim, tu criaste uma página no Instagram com o Desenhar Contigo, não é? Onde se podem ver depois os desenhos das crianças e os teus também. E depois os miúdos gostam de ir ver, as famílias também gostam de ir ver, gostam de ver os comentários que depois as pessoas lá põem e os Urban Sketchers, pronto, como sabiam que eu tinha isto, foram muito simpáticos, foram sempre comentando e sempre dando o seu apoio, foi de facto muito giro. E depois, através deste projeto também, eu tentei sempre que possível, e com a ajuda das pessoas do IPO, fazer saídas também, tipo ir ao jardim zoológico e cada um levar o seu caderno, as suas agarelas, o seu pincel e ir ao jardim zoológico só para desenhar. Ou ir, sei lá, uma vez o metro propôs aos miúdos fazerem uns desenhos sobre o metro, aqueles que podiam ir e estavam em condições de ir, fomos desenhar in loco, no chão, como verdadeiros urban sketchers. Aqueles que estavam mais doentes ficaram a fazer desenhos de livros que o próprio metro lhe forneceu para ali, e depois no fim houve uma exposição dos desenhos deles e inclusivamente o Nelson, que era o presidente dos Urban Sketchers, a Fernanda Lamelas e o Eduardo compareceram nessa exposição. Entregámos a cada miúdo um crachazinho dos Urban Sketchers e um diploma a dizer que eles agora pertenciam e não sei o quê. Aquilo foi muito giro e os meus entusiasmaram-se muito. Portanto, também era uma maneira de arranjar saídas e de arranjar diversões. E uma das saídas, pronto, mais gira foi uma ida ao estúdio do Vils
que foi amoroso e que perdeu um dia inteiro com estes miúdos. Fizemos todos um trabalho em conjunto muito giro, também está lá no Desenhar Contigo, não sei se viste. E, tudo é difícil, mas se nós fizermos com... Sim, depende do foco, não é? Depende do foco. Tudo se torna mais fácil. Claro. É um projeto que certamente que irás retomá-lo assim que deixarmos de estar confinados, não é? Teresa, o próximo desenho, eu julgo que tu não começaste logo por desenhar pessoas, não é? É uma coisa que acho muito interessantes estas páginas. Esse desenho foi dos primeiros desenhos que eu fiz, ou pelo menos foi o primeiro desenho que eu gostei dos desenhos de pessoas, que eu fiz. De pessoas, e foi logo dos primeiros desenhos que fiz. É um desenho que é assim como outros que tu tens. Eu julgo que eles representam géneros, grupos, não é? Eles são quase retratos sem que sejam convencionais, não é? O rosto propriamente dito que é ali apresentado, não é a expressão visual, nem a mímica labial que ali aparece, mas há um retrato, não é? Estas figuras remetem-nos sempre para estas pessoas, para este género de pessoas, pois, não é? Esse desenho, pronto, é engraçado porque foi dos primeiros, como disse, que eu fiz, dos primeiros que eu gostei, e acho que ainda é o meu desenho preferido, porque eu acho que é o desenho que para mim tem uma carga emotiva mais forte. Eu até pus agora esse desenho ontem no Instagram outra vez, porque é um desenho que me remete para o passado, para coisas da infância, e portanto é um desenho que é carregado de simbolismo para mim, e acho que os desenhos, e é um desenho que é mal feito, são ali meia dúzia de linhas, mas eu não sei se Teresa, por ser tão emotivo, sim, acho que se torna forte, e é isso que às vezes pode fazer um desenho um bom desenho. Se ele te diz qualquer coisa, se através desse desenho estás a transmitir qualquer coisa da tua interioridade, das tuas emoções, do teu pensamento ou do teu passado, necessariamente o desenho torna-se forte e torna-se um bom desenho. E torna-se um bom desenho. Se calhar. O único senão da tua argumentação é quando dizes esse desenho nem está bom. Então, aqui é que nós discordamos. Eu normalmente tenho fama e aproveito de nunca gostar dos desenhos que faço, e é mesmo verdade, não é para armar. Eu faço um desenho e disse, pá, que porcaria, isto está horrível, não sei o quê, e as pessoas dizem, não, está tão giro, és parva, não sei o quê, e realmente eu depois, passado um ano, abro um caderno e digo assim, epá, este desenho está muito giro, fui eu que fiz isto, e na altura não gostei nada, portanto eu preciso que passe assim um tempo para que a minha crítica, preciso de distanciamento para não ter um juízo crítico tão forte e também não ter, quer dizer, um ideal do eu vá lá tão alto, quero fazer coisas muito bonitas, não é preciso, é o que sai na altura, pronto, e depois não é preciso estar ali a ver se gosto, se não gosto, um dia hei de gostar. Este é outro que eu acho, eu gosto muito deste desenho, cá está, para mim também um desenho com identidade, é um desenho, é quase uma espécie, não sei se ele não é uma caricatura, mas poderia ser também, não é? Sim. Pois, porque esse desenho também é muito antigo, por isso é que às vezes penso que eu antes desenhava coisas mais vivas do que o que desenho agora, e fazia desenhos melhores do que eu faço agora. Este desenho eu também gosto dele, porque eu acho que desenha não só o que está lá, ou seja, é um desenho que retrata outras coisas, porque retrata, não é só aquela senhora, não são só aquelas pernas, eu acho que no fundo retrata um gesto do cotidiano,
de uma série de pessoas, de um grupo social que existe em Portugal, de uma, claro, de uma população idosa, economicamente se calhar desfavorecida, e eu gosto destes pormenores dos calcanhares, dos sapatos, As pernas arqueadas. das pernas arqueadas, tudo isso remete para um outro conjunto de coisas, não é? E esta questão das pernas arqueadas também me faz pensar noutra coisa, que é, eu às vezes gosto de desenhar o que é feio. Gosto de desenhar pernas arqueadas, gosto de desenhar joanetes, gosto de desenhar homens feios e barrigudos. Gostas de coisas expressivas, não é? Às vezes a minha mãe diz: ai filha, credo, só desenhas estas pessoas estão feias, não sei o quê. Mas é que eu acho que o que é feio tem em mim um eco diferente, e acho que conseguir fazer qualquer coisa bonita através de uma coisa que é feio, para mim é um ganho e é uma vitória muito grande, e acho que só nesses desenhos é que se consegue ter, isto pode ser um bocadinho pretencioso, mas ter uma dimensão um bocadinho poética. Não sei se percebes o que é que eu quero dizer. Isto podia ser uma ilustração, se calhar, de um poema sobre a velhice, ou sobre a solidão, ou sobre a viuvez, ou sobre coisas assim, percebes? Próximo. Cá está. Aqui dizes-me que gostas de desenhar os lugares onde vais, não é? Pois. Olha, esse desenho é de Nova Iorque, é de Chinatown. E eu gosto desse desenho porque esse desenho realmente foi feito com toda a liberdade que se possa imaginar. Foi mesmo, olha, para já tem de tudo. Tem aguarelas, tem lápis de cor, tem canetas de filtro, tem colinhos, tem aquela caneta preta, Abraspen preta, tem uma data de coisas, e eu fiz de uma forma mesmo despreocupada e mesmo assim, assim, ali rápido, porque Chinatown é uma coisa tão colorida, com tanta gente, com tanto movimento, que só assim é que eu conseguia retratar todo esse rebuliço através deste conjunto de coisas. Isto faz-me lembrar uma coisa simpática que o Eduardo Salivisa uma vez disse, que gostava dos meus desenhos e que gostava dos meus desenhos, mas que não era capaz nunca de fazer alguma coisa como eu faria, porque eu andava com a tralha toda às costas, e ele achava que faça isto eu andar com a tralha às costas. E aqui realmente estava a tralha toda. Portanto, não podia haver mais tralha do que isto. É uma grande mexórdia, uma grande confusão, mas pronto, às vezes esses desenhos em que nós não estamos cá preocupadinhos se é aguarela, se é não sei o quê, acabam por ser os mais expressivos e os melhores. E isto eu acho que é um bom exemplo para as pessoas que estão a começar a desenhar, não é? Perceber que não é preciso desenhar bem para as coisas às vezes serem engraçadas, e aquelas varandas estão mal feitas, os arcos não estão nada direitinhos, mas traz-nos também não está mal, mas se calhar quem foi a Chinatown olha para aqui e percebe, realmente se calhar é Chinatown. Mas isto traz-nos o espírito do lugar, não é? Nós não deixamos de identificar com uma Chinatown, mesmo sem que as proporções estejam as corretas, etc. Claro que não é por aí. Este tipo de registro não nos exige essa preocupação, não é? De teres que fazer certinho, bonitinho. E eu julgo que aquilo que tu procuras no lugar, tanto nas pessoas como nessas rotinas diárias que tu falas, não é? Esses pequenos gestos, pequenas particularidades, de alguma forma elas situam-se no desenho. Tu consegues retê-las no desenho. Aquilo que os olhos veem, no sentido daquilo que é a tua leitura, tu consegues de alguma forma passar para o desenho. E isso é desenhar bem, Teresa. Isso é desenhar bem. Isso é desenhar bem. Pronto, realmente aí talvez o importante não fosse desenhar aquela rua, mas fosse desenhar a essência daquele lugar, não é? Sim. E quase que a personalidade do lugar, e às vezes as pessoas emprestam essa personalidade aos lugares e ajudam-nos a pôr esse sentimento que nós temos quando olhamos para as coisas, pô-los no desenho, através das pessoas, através das cores, e pronto. Isto é um desenho daqueles que eu gosto de fazer, porque são assim, eu gosto
há dois tipos de desenhos que eu gosto de fazer. Uns são os desenhos muito calmos, muito cuidadosos, e depois há os frenéticos. Este é daqueles frenéticos que é tá, 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 tá. E eu gosto de estar no meio da confusão e fazer assim tudo mesmo muito a correr. E ver as coisas acontecerem rapidamente. É giro, é uma coisa, pronto, é um bocado da minha maneira de desenhar, assim, desenho no meio da confusão. Ao contrário deste, que é nos teus Açores, que é um desenho, este desenho é da Ilha do Pico, e é um desenho, aqui era ao contrário, aquilo que eu queria transmitir. Eu estava numa casa com um terraço muito bonito, com vista para São Jorge, e por baixo tinha uns campos cultivados e tinha um batatal, e havia ao fim da tarde sempre uns senhores a tirarem as batatas e aquilo tudo. E tudo aquilo era mesmo uma coisa calma, tranquila, e ao mesmo tempo também me levava para uma certa ruralidade que nós aqui em Lisboa já não temos, não é? É tudo muito urbano, e aqui, em vez de ser um desenho frenético, como há bocado, foi precisamente o contrário. Foi um desenho calmo, minucioso, cuidadoso, e que me deu prazer ir fazendo assim estas sobreposições, pôr as pessoas ali em cima, tentar apanhar os movimentos delas a apanharem as batatas, depois desenhar as batatas, depois escrever o que está aqui em baixo, que é que o vizinho do lado nos veio levar batatas para fazer o acompanhamento de um peixe-porco que ele tinha pescado e que nos tinha lá posto à porta. E portanto aqui é um desenho que é um bocadinho num registro de diário gráfico, e de facto de pôr ali tudo aquilo que aconteceu durante aquele momento. Olha, Teresa, e só os Açores é que têm este contraste do verde, do azul, que é tão bonito. E o pico consegue reunir ali uma pedra mais escura, mais contrastada com o verde e com o azul do mar, não é? Exato. Também tem. Era o que temos há um bocadinho, o ver São Jorge dá a noção de arquipélago, que outras ilhas que também é igualmente bonitas, se calhar não tanto como o Pico, não é? E o Pico, por isso é que eu também gosto muito. Aquele grupo central tem essa particularidade. Nós aqui vimos muito longe Santa Maria, de vez em quando, se reúnem as condições atmosféricas para conseguirmos vislumbrar Santa Maria. Mas a única que eu não conheço, por acaso, e gostava imenso de ir. Conheço as ilhas todas dos Açores, mas Santa Maria também vale a pena. Vale a pena passares lá no verão e mergulhares naquelas águas. Santa Maria é considerada aqui uma espécie de, não sei se a mim faz-me lembrar mais as praias pequenas da costa alentejana, mas com uma água muito mais temperada e translúcida, e é muito bonita. Tem costas também, aliás os Açores são lindos, portanto não sei. E olhando para este desenho, há outra coisa que acho que também se pode dizer, é que porque é que nos desenhos se usa muita coisa, porque é que noutros se usa aguarela, porque é que noutros se usa linha, porque é que... Sim, porque eu acho que o sítio e as sensações que o sítio nos dá é que mandam aquilo que nós devemos usar e fazer. Ou seja, este sítio pedia uma linha mais depurada, pedia uma aguarela assim mais tranquila, nunca poderia ser feito com aquela confusão toda de materiais. Teresa, e já te desafiaste a sair de casa só com uma caneta, como fazia o Eduardo, não é? Já, muitas vezes, sim, claro, especialmente quando me dói as costas. Olha, nós temos aqui a assistir uma data de gente. Bom dia a todos. Eu não vou seguindo os comentários, senão perco a conversa que nós estamos a ter. Mas isto estavas a dizer, é interessante, mas há uma pergunta que eu te coloco. Quando tu vais para um sítio, levas certamente, como pessoa que anda sempre com a casa atrás, levas certamente aquilo que tu achas que vais precisar.
portanto, Exato. não é? Tu Exato. dentro desse conjunto de coisas que levas contigo, é que tu fazes essa seleção em função do sítio para onde vais, não é? do sítio. Eu adoro fazer as malas de viagem, adoro. E acho que as viagens começam antes da viagem em si, começam na programação, começam naquilo que a gente vai vendo e lendo, e começam também muito quando se está a fazer a mala. E eu gosto de fazer malas muito pequeninas, levo sempre muito pouca coisa, levo sempre só mala de. Nunca levo mala de porão, levo o mínimo de t-shirtzinhas e não sei o quê, ali contadinhas para os dias, e depois o resto é para levar coisas para desenho. E portanto é preciso pensar muito bem o que é que vais levar, não é? Claro que quando vou, se eu vou, das vezes que fui para a Índia e para o Sri Lanka, eu sabia que tinha que levar coisas muito coloridas, sabia que tinha que levar ecolinas, sabia que tinha que levar cores muito garridas de aguarelas, porque de facto a Índia é uma enormidade de cores e de coisas que só se conseguem transpor para o desenho se tivermos esse tipo de materiais. Eu pelo menos já consigo. Se for para os Açores já é uma coisa mais soft, já posso ir só com estas 3 ou 4 cores, com uma caneta e com um pouco mais. Mas sim, é uma coisa que eu adoro fazer, é preparar os tojos que vou levar para a viagem, encher as canetas, não sei o quê, não sei o quê. Olha, uma coisa já digo que não se deve levar nunca, porque já me aconteceu imensas vezes, é levar essas canetas pincel que com a pressão do avião borram, sai tudo para fora e ficas com tudo estragado. A esposca também, mas depois do avião já podes voltar a usá-las, não é? Não usas no avião. Exato. Sim. Exato. Mas já me estragaram assim uma série de coisas das primeiras vezes que eu não sabia, agora já sei. Teresa, aqui, uma vez mais, adoro velhotas que comem gelados de pauzinho sem tirar o papel. Portanto, estes desenhos vivem estes desenhos não centram-se em pequenas grandes coisas, não é? Que era aquilo que tu dizias há pouco, gostavas de desenhar várias situações do cotidiano, coisas que de alguma forma te impressionam. Portanto, tu desenhas o que gostas, mesmo que o que gostas seja uma coisa que não seja muito bonita, não é? Como estavas a dizer. Portanto, esta página, tens alguma... Esse desenho foi por acaso também feito nos Açores, numa esplanada na Calheta de Nesquim, se não me engano. E pronto, e que esta senhora estava a fazer uma coisa que eu acho piada, porque acho que é. Já me disseram que eu estou enganada, mas pronto, para mim é um hábito ou é uma atitude assim dos sob 70, que é comer o gelado e não tirar o papel, para não sujar, para não derreter, e acho piada às pessoas que comem gelados assim, que é uma coisa que eu nunca fiz, nem espero nunca fazer, que é sinal que estou velha, mas pronto, e acho muita graça e achei muita piada esta senhora, cujo ato de ir ali comer um gelado àquela esplanada, para ela estava a significar de certeza uma coisa muito boa e muito prazenteira, e ela estava super contente e estava super feliz de estar ali. E ao desenhar assim esta pessoa lentamente, é engraçado porque eu gosto de ir fantasiando as histórias por trás daqueles personagens. E para isso, para conseguir ir fantasiando, é preciso ir reparando muito nos pormenores, não é? O pormenor dela não tirar o papel, mas também o pormenor das sandálias, o ganchinho ali no cabelo, que mostra que ela se arranjou para ir à esplanada, lá à maneira dela, a camisa às florinhas, que também era muito bonita e que se calhar ela em casa não a teria, mas como foi para ali com a filha comer um geladinho ao fim do dia e assim toda arranjadinha, e pronto, e são pequenas coisas que eu acho que são pequenos nadas que às vezes nos tocam e nos comovem, e que eu gosto sempre que acontece uma coisa dessas, tentar ao máximo passar para o papel, porque me dá mesmo muito, muito, muito gosto. Ana Conceição diz assim, é verdade, a minha avó comia gelados assim.
Portanto, se calhar ainda estás certa. Se calhar eu estou certa, mas quando eu pus esse desenho, já não sei onde, não sei se foi no Instagram, se o que é que foi, houve umas pessoas disseram, não digas isso, eu sou nova, eu também ainda compro os gelados com papel. E eu, ok, pronto, desculpa. Aprendeu mas, pronto, com a acho avó. que eu gosto de estar assim, por exemplo, estar numa esplanada e não é chegar e desenhar logo, não, a pessoa tem que estar, tem que ir absorvendo o sítio, tem que se ir apercebendo do que é que as pessoas ali estão a fazer, que tipos de pessoas é que são, e depois vai reparando em pormenores e só depois disso é que se começa a desenhar com muita calma. Aí entra a psicóloga, não é, Teresa? Aí entra a psicóloga também. Se calhar, sei lá, não sei, talvez, eu realmente gosto muito de desenhar pessoas e gosto de pensar o que é que vai na cabeça delas. Estás a ver? O que é que ela estaria a pensar quando estava assim a comer gelado ali com aquela calma toda. E depois acho que também era aquilo que eu há bocado estava a dizer, acho que as pessoas, pela sua atitude, emprestam sentimentos aos lugares e ajudam a caracterizar os lugares. E esta senhora não podia estar em Chinatown, não é? Com esta calma, com esta placidez, com este ar contemplativo, só podia estar num sítio como numa ilha dos Açores ou outro sítio qualquer assim na praia, prazenteira, e é essa atitude dela e são esses sentimentos que ela estava a ter que eu acho que também caracterizam os lugares e é por isso que as pessoas são tão importantes. Quase que as identidades se confundem, não é? A identidade dos lugares e a identidade das pessoas que lá estão. Aquilo é um bocadinho uma confusão, é tudo a mesma coisa. É um prolongamento, não é? É um prolongamento e se queremos retratar uns, temos que retratar com os outros. Não posso fazer um lugar sem pôr a pessoa e não posso fazer a pessoa sem contextualizar qualquer coisa, onde é que ela está, o que é que ela está a fazer, que atividade é que está a fazer. E isso é uma coisa que eu acho que eu também gosto de fazer, que é, por exemplo, não será este o melhor exemplo aqui deste desenho, mas há outros em que por exemplo, faço as pessoas fazerem qualquer coisa e depois há só um pequeno apontamento que situa as pessoas no espaço, naquele lugar, porque o meu objetivo naquele momento era, sei lá, às vezes estou a pensar em desenhos no Pardão, aqui de Oeiras. Já fiz muitos desenhos das pessoas a andarem, a correrem, a passearem os cães, a não sei o quê, e pouco me dedico a fazer o mar ou marginal ou os vários fortes que vão havendo, depois faço só um pequeno apontamentozinho dessas coisas para quem olha para o desenho perceber, olha, isto é no Pardão ali de Oeiras, mas o objetivo não era esse, o objetivo é retratar as pessoas na sua atividade cotidiana. Vou passar aqui alguns dos teus mentores, dos teus mestres também, não é? E dos teus amigos. Este desenho, queres falar dele, Teresa? É um desenho... Sim. Este desenho é um desenho que obviamente para mim que me diz muito em termos sentimentais, porque é um desenho que foi feito neste verão, embora não pareçam, aqui à esquerda está o Catarino, depois está o Pedro Cabral verde, o Eduardo Salavisa com o chapéu e o Xavier de Blas aqui à direita. E obviamente que é um desenho que para mim me diz muito porque é um desenho como muitos outros que nós fizemos sempre que íamos desenhar com o Eduardo uma vez por semana, normalmente à segunda-feira, e a quem podia. Aqui não está o Zé Louro ou o Filipe de Alfaria, que também iam quase sempre, mas pronto, está aqui um grupo de pessoas que o acompanhavam regularmente. E é um desenho que para mim mostra muito aquilo que acontecia nestes encontros, que era toda a gente ficava a desenhar em silêncio, com muita tranquilidade, com muita paz, e acho que esse silêncio era um silêncio que comunicava muita coisa. E eu gosto muito deste desenho porque eu sei que para o Eduardo estes momentos foram também momentos importantes e por isso para mim é um desenho, pronto, sentimental, se assim se pode dizer, porque é mesmo carregado de emotividade. E foi ali na Praça de Camões. Olha, lá está o exemplo que eu estava a dizer com as pessoas, que está só ali um bocadinho do quiosque para mostrar que era numa praça de Lisboa com um quiosque. Mas o objetivo não é esse, não é? O objetivo era retratar as pessoas e retratar a atitude que havia nesses encontros, que era mesmo de uma paz muito, de uma serenidade muito grande.
E pronto, e obviamente que é um desenho que a mim me comove, como muitos outros que fiz nestes encontros. As viagens, não é? Aqui outra vez as viagens. Lá está, aqui, olha, este também é um registro diferente e é dos tais assim mais frenéticos. Olha, este desenho é em Essaouira, em Marrocos, e é num porto onde eu fui à tarde e percebi que de manhã é que chegavam os barcos e de manhã é que vinham os barcos com o peixe e as pessoas iam comprar o peixe que chegava e pensei assim, pronto, amanhã de manhã levanto mais cedo, deixo tudo em casa, no hotel a dormir e vou para aqui, porque isto desenhar em viagem, também não podemos, a minha família tem muita paciência para isto e eu digo-lhe assim, vão ali dar uma voltinha de meia hora e depois voltem e eles dizem, não, estás à vontade, não sei o quê, e incentivam-me imenso a desenhar, mas também não podemos abusar, não é? E eu sabia que este desenho ia demorar um bocadinho e portanto não os ia obrigar a estar ali no Porto não sei quanto tempo enquanto eu fazia isto, portanto resolvi levantar-me cedo, mais cedo do que eles no dia seguinte e ir para aqui fazer este desenho e é um desenho que eu gosto porque lá está, as pessoas estão ali só assim em esboço, não é? Só algumas em contorno, outras assim, mal acabadas, só com os riscos, mas a tentativa era mostrar a atitude de todas as pessoas a olhar para os barcos que chegavam com um olhar um bocadinho crítico, um olhar um bocadinho inquisidor, a ver o que é que prestava, o que é que não prestava, a espreitarem lá para dentro e numa grande azáfama, porque aquilo havia ali muita gente, e por outro lado gostaria que este desenho também transmitisse a frescura da manhã, porque era muito cedo, e aquilo é ali ao pé do mar, as gaivotas todas no ar, e foi um desenho que me deu muito gosto de fazer, e pronto, e por isso é que eu escolhi também aqui para mostrar, gosto muito especialmente deste senhor que está assim a olhar para baixo, porque realmente era como ele estava acaba este que está assim, este em primeiro plano. Dá uma tensão ao desenho, não é? Cria uma tensão e faz-nos olhar exatamente para ali e dali lá para baixo. Parece que estamos a olhar como ele está a olhar. Claro que não fiz isso de propósito, não é? Mas agora que olho para ele, reparo que aquele senhor transformou-se no elemento central da coisa. Da composição. E nestes países também é giro, porque só o facto das pessoas vestirem de uma forma diferente de nós torna logo os desenhos muito mais engraçados, porque no fundo era o que eu estava a dizer ontem, é que agora neste tempo de pandemia eu tenho desenhado muito menos porque aquilo que vejo é tudo igual, vou daqui para o consultório, do consultório para casa outra vez, vejo sempre as mesmas coisas, não há nada de diferente e esta falta de diferença, esta monotonia também não dá vontade de desenhar, não é? Nestes países em que tudo é diferente, a cultura é diferente e acima de tudo também a roupa e a forma das pessoas estarem e se vestirem é diferente, dá imensa vontade e é muito mais motivadora e é muito mais giro desenhar isto do que desenhar aquilo que é sempre igual. Embora eu goste de desenhar também, e isto não quer dizer que eu não gosto de desenhar cá e que não gosto de desenhar ali ao fim da rua, porque, por exemplo, o desenho da senhora das pernas arqueadas foi ali na mercearia ao fundo da minha rua, portanto não é preciso ir para longe para se ter vontade de desenhar, não é? Mas pelo menos tem que haver qualquer coisa que nos motive e realmente nestes tempos de pandemia a coisa torna-se um bocadinho mais maçadora, menos motivante mais difícil e também. Não dá aquela vontade e eu acho que para os desenhos saírem engraçados tem que ser feitos com muito prazer, não é? Ou a gente está com muita vontade de desenhar ou então não vale a pena. Não sei, não sei. Não é? Às vezes até nos próprios encontros que fazemos dos Urban Sketchers, mesmo nesses encontros, às vezes as pessoas dizem assim, isto hoje não saiu nada bem, não estava nada inspirada. Não estava inspirada, não estava com vontade para desenhar, não estava para aí virada, não lhe estava a dar prazer. E portanto, quando não estamos a fazer com prazer, as coisas não saem bem. Aqui, Teresa, aqui é muito mais fugaz, não é? Há uma série de manchas que definem quase a silhueta do que num ambiente muito isto é uma piscina, salvo erro, não é? Isso é na Índia, é um lago sagrado em Kumbakonam e é também muito cedo de madrugada quando as pessoas vão banhar-se nas águas sagradas e também vão
tomar banho mesmo, no sentido de fazer a sua higiene. Uhum. E pronto, e era uma coisa tão bonita, tão bonita, tão bonita e tão calma, que também a única maneira que me apeteceu de fazer foi fazer assim uma aguarela, uma coisa muito aguada e muito difusa, com as pessoas lá ao longe, também assim em silhueta, porque aquilo também que eu queria fazer transparecer, lá está, era a calma, Sim, e a isso paz transparece, né? transparece, sim. E eu acho que, pronto, lá está. Aquilo que eu gosto de desenhar é mais o sentimento que a coisa provoca em mim do que a coisa em si. Não sei se me faz explicar. Uhum. E por isso os desenhos que eu gosto são aqueles em que realmente eu estava a sentir alguma coisa assim de profundo, essa paz, essa serenidade, e que tentei passar para o papel. E pronto, umas vezes consegue-se, outras não é? Este pode estar muito giro, mas antes destes podia ter havido 15 que foram todos para o lixo. Não, para o lixo não foram, porque viagem nunca vão, mas pronto, que não tivessem bons. Olha, Teresa, antes de passarmos ao desafio, temos aqui este último desenho, que é um desenho que eu também acho particularmente bonito. Acho até... Tu aqui és capaz de, como vais sobrepondo as várias camadas de profundidade, até as figuras que estão no último plano parecem mergulhar na água, não é? No mar, portanto esta sobreposição quase que acrescentou aqui camadas de tempo e de espaço diferentes e dão-lhe uma leitura mais completa do lugar. É curioso. Esta figura em primeiro plano, tu não tiveste desenho anatómico, Teresa? Não, olha... Não precisas, não é? Isso é treino, não é? Mas eu acho que... Tem que se treinar, não é? Tem que se treinar. Olha, e agora, olha, esta coisa de termos que estar em casa e de fazermos workshops no computador, por Zooms e não sei o quê, é uma boa altura para aprendermos a fazer, ou tentarmos aprender a fazer desenho anatómico. Isto foi numa praia, para onde eu fui muito cedo com o meu marido, na Costa da Caparica, e de repente, muito cedo mesmo, porque ele tem mania de ir para a praia muito cedo, e de repente começaram a chegar pessoas e eu percebi que estava no meio de uma praia de nudistas. Portanto, estas pessoas estavam todas nuas e eu achei que era uma boa oportunidade para tentar esse desenho anatómico, não é? A praia oferece-nos a praia é uma maravilha, a praia é um sítio onde eu quase que mais gosto de desenhar, porque tens tantos modelos à tua volta, tantas posições tão engraçadas, rabo para o ar, rabo para cima, toalha esticada, é uma maravilha desenhar na praia. E ainda bem que eu tinha levado caderno, e isto também é um conselho que eu acho que se tem que dar a quem começa a desenhar, é andar sempre com o caderno e com umas canetas ou com umas aguarelas ou com o que se quiser na mala. E o facto também de estar feito aqui em camadas pode dar essa sensação que tu estás a dizer, mas não é que tenha sido intencional, porque eu acho que quando começo a desenhar assim em camadas, no fundo depois também é para escolher qual é que é o vulto que ficou, que eu gosto mais e que posso depois trabalhar mais e para ser o principal e o elemento principal do desenho. Porque se fosse trabalhar todos, esta senhora se calhar não tinha a relevância que tem aqui, não é? E portanto faço assim vários vultos, depois penso, olha, esta ficou com uma boa posição, esta está gira, vou trabalhá-la mais, vou pôr pormenores, etc. E é claro que também lá estavam miúdas giras, muito bem feitas, muito sensuais, muito não sei o quê, mas eu isso não gosto de desenhar, eu gosto de desenhar isto. Acho que ela faz aqui um bom par com aquele senhor lá em segundo plano, numa pose muito irta, não é? Eu acho, Teresa, nós estamos com o tempo contadinho. Eu estou a gostar imenso de falar contigo, mas vou passar aqui ao desafio. Vou-te propor que há 2 desenhos que ilustram o desafio que tu vais propor. Este é um deles. Gostava que tu explicasse um bocadinho o que é que tu nos vais pedir.
Olha, eu acho que o desafio não é assim uma coisa transcendente, é um desafio fácil e obviamente, não é de nada inventado por mim. Há milhares de pessoas que fazem isto e muito melhor do que eu, mas é uma coisa que eu acho que como é que eu ia te explicar? Esta coisa da composição é um elemento que eu acho que tenho vindo a tentar trabalhar, porque inicialmente não conseguia fazer nada, olhava para as minhas folhas e não as achava bonitas, mesmo que o desenho estivesse engraçado, e depois percebi que tudo tinha a ver com a composição. E acho que é uma maneira muito engraçada de fazer uma dupla página, mais uma vez esta é na praia, não é? Mas é fazer as mesmas coisas com vários registros diferentes e de várias maneiras, sobrepondo muitas vezes as camadas e de perceber que tipo fazer vários registros e perceber também no fundo qual é que é aquele em que nos sentimos mais à vontade. Portanto, lá ao fundo temos umas figurinhas feitas à aguarela de uma forma muito, muito levezinha. Depois aqui temos duas senhoras, uma mais nova, que acho que era filha, a levar a mãe ao banho, e até está escrito assim: vá lá, mãe, agora vamos molhar os pés. Mas estão assim com uma aguarela mais carregada e com as formas mais carregadas. Depois temos aqui umas figuras a preto e branco, só com linha, com as sombras desenhadas assim a tracejado, um tracejado assim direitinho, e depois embaixo ainda temos umas feitas a castanho e mais aquele senhor que também é assim uma aguarela meia difusa que está ali sentado. E portanto aquilo que o desafio no fundo ou a proposta era fazer duplas páginas, neste caso é sobre pessoas, depois o outro exemplo é sobre outra coisa, em que se usem vários registros, vários materiais que se vão sobrepondo e que se tente fazer com isso uma composição e uma página que fique visualmente pronto, que nos agrade. Eu vou passar ao próximo desenho, cá está, em que tens ao fim e ao cabo várias aproximações e distanciamentos do objeto. Portanto, aqui não são só pessoas. Eu sinto-me desafiada. Espero que quem está a assistir, espero que também se sinta. Teresa, nós temos 4 minutos. 4 minutos. Deixa-me só explicar esta página. Sim, assim. É isso que eu te vou pedir. Okay. Sem te querer despachar. Sim, portanto, isto é precisamente a mesma coisa que o outro das pessoas, é pegar, neste caso na Torre de Belém, e desenhá-la de várias formas, com vários registros, várias maneiras de representar as coisas, etc. Isto foi feito num workshop que eu dei no verão, assim, muito poucas pessoas, mas que eu gostei muito e que foi muito giro, e que eu tentei propor este desafio às pessoas, ali ao pé da Torre de Belém, e que propus uma coisa até diferente para as pessoas perceberem o que é que era isto, poderem fazer de várias maneiras e de vários registros. Eu disse assim: olha, pensem em 3 ou 4 urban sketchers que vocês conheçam e que gostem muito, e vamos assim pensar em 4. Então, depois ali de uma conversa, chegámos à conclusão que podíamos pensar no Mário Linhares, no João Catarino e no Eduardo Salafisa. Então, cada pessoa tentou desenhar a Torre de Belém à maneira destes 3 e depois sobrepor aquilo tudo. Portanto, há aqui um desenho assim, mais uma aguarela, depois com uma linha em cima, mais calminha, mais depurada, que tomara eu, que fosse uma coisa parecida com o Mário Linhares, não é? Depois aquela linha vermelha, assim, que é mais as sombras e os negativos, ou não sei o que é mais a João Catarino, mais uma catarinada, que tomáramos nós que fosse, ficasse bem, mas pronto, é uma tentativa. Depois embaixo à direita também está assim uma mais já Mário Linhares, e depois aquela do meio seria mais um género de Salavisa, que não ficou nada bem, mas pronto, isto e foi uma coisa que as pessoas acharam piada, porque é giro às vezes tentar pensar perante uma coisa: se eu fosse não sei quem, como é que eu abordaria isto? E depois isto tudo misturado, acho que é uma dupla página gira, e as páginas das outras pessoas ficaram também muito, muito giras, e por isso eu acho que é um desafio que pode trazer bons resultados. Teresa, eu gostei imenso deste bocadinho. E eu também. Agradeço-te a paciência, agradeço-te a disponibilidade, agradeço-te esta conversa. E não sei quem é que esteve aí a ouvir, mas olha, agradeço a quem esteve a ouvir. Eu depois publico a conversa nas outras plataformas. Ok. Obrigada a todos e até à próxima. Um abraço para ti.
Adeus, E Alexandre, obrigada. adeus, 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 adeus. Boa Páscoa para todos. Uma boa Páscoa. Tchau, beijinhos, Deus. Beijinho.